Pescoço do Flamengo. Se por acaso o Gabriel agora disser que não, mas chegar dia 31 e falar, não, mas agora eu quero, acho que vem, eu ainda apostaria numa continuidade, porque tudo que a gente está aqui é especulação. Não há uma proposta na mesa para ele escolher assim, eu quero, tem Flamengo aqui e Chelsea aqui, ou West Ham aqui, eu vou pegar aqui. Não, ainda o que tem para ele palpável na mão é só o Flamengo. Só o Flamengo. Por enquanto, assim. Então, eu ainda, se eu tiver que palpitar, e não quero virar meme nem nada, é um palpite, e eu ainda acho que ele continua, mas eu entendo perfeitamente essa dúvida na cabeça dele e dos agentes de que tem que ter muito cuidado com esse passo na carreira dele. E se a gente falou aqui que ele indo para a Europa ele não tem margem de erro, teoricamente, no Flamengo ele tem essa margem de erro. Se ele for para a Europa e não for bem, daqui a 6 meses ou daqui a um ano que ele falar, ó, Marcos Braz, ele vem e volta, entendeu? Mas eu acho que tudo vai ser muito, muito pesado, muito analisado, mas eu ainda acredito que eu acho ainda bem provável que ele fique pela questão de que não chegar nada tão interessante para ele. Porque assim, a gente está aqui especulando em cima de West Ham e Chelsea, que são propostas que ainda assim, será que vale a pena? Será que não vale? Não é tu ir para um clube de primeiro escalão e falar assim, cara, não tenho o que pensar, eu vou. Essa proposta não chegou ainda, e ainda não foi nem especulada. Então, acho que passa muito por isso. Se eu puder palpitar, eu acho ainda que ele fica, mas depende muito do... E no ramo dos palpites, eu diria o seguinte, palpite, né? Acredito eu que caso saia, o Gabriel vai sentir muito mais falta do Flamengo que o Flamengo dele. Tem uma frase muito interessante, eu até coloquei hoje no nosso feed do Globoesporte.com, não é uma frase do Marcos Braz sobre o Gabriel, é uma frase que ele fala nos bastidores em situações... parecidas e corriqueiras, ele fala, o Zico parou. Assim, se o Zico parou e o clube continuou, então assim, não vou ficar refém de nenhum jogador. Então assim, eu acho que é muito isso, assim, vai ser complicado, é difícil achar alguém que entregue 40 gols como ele entregou e tal, mas se ele for embora, o clube vai buscar outro nome de muito peso e de muita qualidade. Acho que talvez achar uma identificação com o torcedor, carisma, com a criança, com tudo que o Gabriel tem, e que eu até acho que o Flamengo explora muito pouco a imagem do Gabriel. É mais difícil do que achar um cara que entregue tantos gols. Acho que pode ter um cara que faça 35 gols, por exemplo, mas não vai ser tão carismático, mas o que importa é o gol. Mas o Flamengo, nisso que você falou, independentemente, né, se o Gabriel vai ficar ou não, da própria contratação de um atacante, se o cara vier também, esse jogador primeiro vai ser um jogador de primeira linha, que o Flamengo deve contratar. E para entrar nesse time do Flamengo, o cara, se preparar, ele consegue chegar perto ali. É fácil, né? Tá muito encaixado. Tá muito encaixado. Eu vou te falar que assim, que o Gabriel é muito bom, fez muitos gols e tal, mas você ter o Arrascaeta te dando bola, o Bruno Henrique, Everton Ribeiro. Bruno Henrique pra mim. Felipe Luiz, procurando o tempo inteiro, toda hora a bola tá no seu pé. Acho que ele sabe disso também. Talvez seja uma coisa que ele vá pesar também na hora de tomar uma decisão, assim. Ele sabe que as oportunidades que o time encaixou, que não é uma questão só dele, até porque ele foi artilheiro no Santos também. Fez uma ótima temporada, mas ele sabe o quão aqui ele fez importante... o dobro de gols, eu acho. Exatamente. O dobro de gols. O Flamengo é um clube ligado no amplificador. Você ser artilheiro pelo Santos não despertou um clamor popular. Gabriel tem que ser convocado. A temporada dele no Flamengo, assim, levou o Tite... Segundo mesmo você informou, apesar de não ser fã das características do Gabriel, não tinha como não convocar o jogador. Sim. Né? Tem uma questão que eu acho que deve ser pontuada aqui, aqui eu estou mais para informar, não é para comentar, tem aí o Paulo, a Bárbara, o pessoal, o Eudes. O Gabriel no Flamengo, ele joga com uma liberdade que é muito difícil dele encontrar em qualquer clube na Europa. O Flamengo, eu até brinco assim, de que são 10 jogadores que jogam ali taticamente obedientes e o Gabriel que faz o que ele quer. Ele cai pela direita, cai pela esquerda, ele entra na área, ele volta. Tem jogo que ele está até atrás do Arão, que ele vem buscar a bola e tudo mais. Imaginar que ele vai ter essa liberdade para executar o futebol dele na Europa é meio inimaginável, na real. E por isso que ele não deu certo no Benfica e na Inter, porque ele teve técnicos que falaram, não, você tem que fazer isso e vai fazer isso. Se não vai fazer, eu vou colocar outro. Então, acho que tudo isso tem que ser... Hoje, esse centroavante do Chelsea, não sou nem um pouco fã dele, mas é um campeão do mundo, é o Giroud. Então, assim, não dá pra dizer Gabriel chega no Chelsea e vai jogar com certeza. Não. A gente teve um outro exemplo que também chegou no Chelsea meio de temporada, que foi o Pato, e jogou 6 meses e falou tchau, né? Não deu certo. Assim, numa outra fase da carreira e tudo mais, eu digo assim, de você também chegar no meio da temporada, o Chelsea vem bem, vem em quarto. Não é um time que está precisando tanto assim. O que a Bárbara disse é importantíssimo. Se tem um treinador
que quer ele, e fala assim, não, esse jogador é meu, eu quero ele no meu time, aí ele pode até ter essa liberdade. O Lampard liga pra ele e fala, ó, vem aqui, amigo, que o Giroud vai pro banco e você vai ser o 9. E que foi o caso do próprio Jorge Jesus, né? Que disse que quando era técnico do Sporting, ele queria o Gabigol e o Gabigol foi pro Benfica. Tanto que quando o Jorge Jesus chega ao Flamengo, ele comemora o fato do Gabigol já estar no clube, exatamente, e relembra esse episódio. Eu queria o Gabigol no Sporting, ele foi defender o rival. Talvez naquele momento tenha sido um azar dos dois, do Gabigol e do Jorge Jesus. Guardadas as devidas proporções e o que foi dito que eu não lembro na época, mas assim, por exemplo, o caso do Guardiola e do Gabriel Jesus, tudo bem que há uma distância, a gente está falando de um outro clube, num outro patamar, mas o Guardiola ligou pro Gabriel e falou que gostaria de contar com ele. Óbvio que as oportunidades poderiam demorar, mas queria contar. Imagina se o Guardiola te liga e fala, cara, quero você. Você arruma as malas na hora e fala, gente, eu preciso ir. É como reserva dos sonhos do Guardiola, que resolve a vida do Guardiola quando o Agüero não tá. Mas será que ele reserva falou assim, Não, ele falou agora. Pois é, mas no telefone na época. Não sei o que falou, eu sei que a informação que eu tenho da época, acho que isso até ficou. Quando o Gabriel chega no sítio, o Agüero estava machucado. Aí ele vai jogando. E demora até um pouco pro Agüero voltar ao time. E ele já começa bem no City marcando gols também, como foi na seleção principal. Como tem sido agora. Já começa com jogando no City. Até mesmo por personalidade do Jesus, ele aceita muito mais, eu acho, essa condição de jogar um jogo, 2 fora e tal, do que eu acho que o Gabriel... Mas acho que aceita até um certo momento também, né? Eu acho que até o próprio Gabriel Jesus também já está com outro pensamento, né? Depois que o treinador fala, ele é o meu reserva, o titular absoluto é o Agüero, aí você tira a possibilidade do jogador lutar por uma posição. Mas tem também... Quando ele fez essa escolha, ele sabia também assim, que é o maior artilheiro da história do clube e o maior artilheiro estrangeiro da história da Premier League. Mas ele pensa, eu quero jogar com esse cara. Mas valeu a pena pro Jesus ir pra Valeu muito. Sem discussão. Sem discussão. Uma máquina. Exatamente. E muito por ele trabalhar com o Guardiola, eu tenho certeza disso. Óbvio. A confiança que o Tite tem diante do trabalho que é feito, como ele joga, como ele cresceu. Gabriel é um jogador muito mais forte, muito mais técnico, muito mais inteligente. As tomadas de decisão do Gabriel. Aí é muito diferente de estar falando de um City. Então, assim, de um clube que é referência na Europa, que tem entre seus principais jogadores o maior artilheiro da história do clube, em destaque. Então, assim, o Gabriel está reservando, trocando essa posição, né? Uma hora na reserva, uma hora de titular nas principais oportunidades que tem, já não é um grande problema para o Gabriel Jesus. Agora, de repente, um Gabriel do Flamengo hoje, o Gabriel Barbosa, ir para um West Ham para, de repente, não jogar, e já é uma realidade. E ele chega num clube desse nível, tendo que decidir. Ele chega lá, assim, é o cara que fez 40 gols lá, que tem que fazer pelo menos 15, irmão. Exatamente. O Jesus no City não foi bem assim. Ele falou assim, vem pra cá que o time tá arrumadinho, tá ajeitado. Se você entrar e fizer gol, ótimo. Se não entrar, a gente espera. Tá bem diferente. E o Bruno Henrique, tem possibilidade dele sair ou... Então, o Bruno Henrique, ele termina a temporada com uma perspectiva muito grande de ofertas do futebol chinês. Tanto que em jogos ali na reta final da temporada, scouters que trabalham, porque assim, na China é uma coisa meio que tem o cara que é o representante, que meio que aqui no Ocidente, que ele tem os scouters que ele pede para avaliar e ele leva o pacote para clubes chineses. Tipo assim, eu tenho um grupo de scouters que vê o Paulo Muniz jogar, gostei, quais são as condições, vem cá. Eu vou lá no Benjigoan, no Guangzhou, no Shandong e tal, que é isso aqui. Tu precisa, não precisa, não é tipo o clube que manda o empresário vir, o agente vir observar, enfim. Mas tem um teto agora também na China, né? Ele termina a temporada esperando muito uma proposta de patamares inimagináveis. Um teto agora. Para mudar a vida mesmo. E acaba que, no meado de dezembro, a Federação Chinesa bloqueou a janela para estabelecer novas regras, estabeleceu que pode ter um estrangeiro a mais por clube, mas com um teto de 3 milhões de euros por temporada. É um teto que ainda é muito bom, só que se a gente levar em conta que o Flamengo pagou isso para o Gabriel no passado, e exatamente esse montante, é muito mais fácil do Flamengo se aproximar desse valor agora para o Bruno Henrique do que seria se fosse uma proposta